Bem-vindo, meus amigos, ao FSCast, podcast oficial do Fora de Série, onde pessoas inspiram pessoas. Aqui com a gente, para mais um papo inspirador, Richard Lee. E aí? Tudo bem? Tudo certo. Maravilha. Também com a gente aqui o André Barros, Alisson Paese. Boa tarde. Noite. Dia. Richard Lee, prazer ter você aqui, grande amigo, ex-cliente. Ex-futuro. Futuro cliente. Ex-futuro cliente. Já. Parceiro de negócio. Parceiro de negócios. Vamos lá, Riley. Prazer ter aqui você com a gente. O tema de hoje é o ROI dentro das empresas e desses projetos de causa. Como que funciona essa história toda? Como que é vender isso aí lá dentro? Legal. ROI é uma ferramenta tradicionalmente aplicada para outros aspectos do business, né? Estamos falando de uma operação, de investimento numa linha, num novo produto, uma tecnologia. Quando a gente pensa em sustentabilidade, eu acho que não é tão direto para a gente conseguir aplicar isso. Tem muita coisa que é mais a longo prazo, tem muitos benefícios que eles são mais difusos, né? Não é tão facilmente quantificado em dinheiro. E no final, nem tudo vai te trazer um resultado financeiro. Então, o que a gente acaba incorporando nesse tipo de atividade é a nossa percepção, a nossa relação com stakeholders, comunidades, consumidores, governantes. O que a gente pode entender é que essa conta, ela, e até trazendo um pouco do que a gente sempre conversa aqui no podcast sobre construção de marca, né? Essa conta, ela não necessariamente fecha com número, né? Ela fecha com um entendimento e uma construção da marca. Acho que esse é a dificuldade, talvez, e a forma de se calcular o ROI, né? A gente conseguir entender o valor de construção de uma marca. É que eu daria até um passo para trás. Eu acho que aplicar o ROI para esse tipo de resultado talvez não seja a melhor métrica. É, perfeito. Então, acho que essa é a linha que eu entendo que é mais correta. Não quer dizer que é filantropia, né? A gente tem ganhos com isso, e é ok ter, e é objetivo ter. Sim. Mas eu acho que não é um aumento de market share, não é um aumento de receita necessariamente. Mas eu acho que todo esse aspecto de fazer o que vai ser sustentável no longo prazo, algo que o consumidor valoriza, tudo isso se transforma em benefícios muitas vezes intangíveis no primeiro momento para a empresa, mas que vão ajudar também na performance comercial, financeira, de marca. Tu te imaginava tocando um projeto de impacto? Foi uma coisa que tu buscou? Aconteceu? Como é que você foi parar lá? Eu acredito muito. Acho que a efetividade em ter conseguido implementar projetos como Voa e Ama há um background meio diferente da galera que atua em sustentabilidade e impacto social. A minha carreira é muito em Z, assim, fiz muita coisa diferente, é uma característica minha, então eu sou advogado de formação, advoguei um tempo, entendi que não era pra mim, entrei na Ambev como trainee. Acho que não é pra ninguém advogar. É Nem foda, o advogado gosta de advogar. É bem difícil. Mas aí eu acabei indo pra Ambev como trainee. Comecei na área de vendas lá. Eu quis entrar numa área que fosse mais core, mesmo sabendo que não era, enfim, a minha grande paixão, vendas. Fui pra área de tecnologia e inovação. Passei pela área de marketing, onde eu conheci o Rafa, tocando marketing do Guaraná Antártica. Para só então entrar na área de sustentabilidade. No meio desse caminho eu fiz alguns cursos, obviamente, fiz gastronomia porque é uma paixão, não necessariamente fiz por nada do trabalho, mas o fato de ter chegado nessa caixa de sustentabilidade, conhecendo várias áreas da companhia, vários jeitos de se pensar, como é que você convence uma área que é diferente de outra, o que importa e como é que funcionam os diferentes departamentos é super importante. Então, em 2017, quando eu cheguei na área, foi muito tranquilo, depois de ter tido essa ideia de implementar esses projetos que são muito complexos e que envolvem várias áreas diferentes da companhia, tendo já essa bagagem de saber com quem que eu falo de vendas, como é que funciona, qual que é o tipo de argumento, como é que eu engajo todo mundo. Então, eu acho que comparado aos meus colegas que trabalham nessa área em outras empresas, eu percebo que em geral, o pessoal tem um background mais técnico, mais em linha reta, enquanto eu preferi meio que conhecer um pouquinho de cada coisa. Faz sentido até
a construção do profissional é muito, assim, por mais que talvez não tenha sido pensado você chegar lá na sustentabilidade, você fala, pô, eu tenho um background de legal, então, pô, uma noção dos conceitos legais para viabilizar ou não um projeto de sustentabilidade, talvez ganho de benefício fiscal ou não sei o quê. Aí, puta, beleza. Aí, a parte de vendas, eu preciso vender esse projeto internamente, preciso conversar com cada marca para saber como que essa história se sustenta dentro da empresa. E a parte de comunicação. Também eu preciso contar para as pessoas. Então, porra, planejado ou não, para mim me parece que faz muito sentido o perfil que você tem na área que você tá, na posição que você tá. E me parece que os teus colegas que trabalham nessa mesma área, se não estão olhando para os skills que você tem, acho que eles estão meio atrasados, cara. Até um ponto que eu até queria te perguntar. Projetos de impacto, ONGs, projetos de filantropia e tal, eles têm uma imagem para quem tá de fora de que, pô, não tem gestão ali, é meio que uma operação que vai levando, quando tem grana faz o que tem que fazer, quando não tem fica todo mundo se olhando, é meio que essa imagem que tem. E até de pessoas muito preparadas têm essa imagem. Eu estive próximo de algumas ONGs, pelo Fora de Série, etc, conheci algumas de perto, e eu vi que o desafio dos caras é muito quebrar esse paradigma. Como é que foi pra você, assim, você tinha essa imagem antes de fato assumir um projeto desses, e depois dentro do projeto, como você absorve essa imagem que normalmente esses projetos têm? Eu concordo com o diagnóstico, não são todas, mas a larga maioria das organizações desse tipo tem algum problema de gestão, tem alguma dificuldade na administração e concretizar os resultados, né? A gente tem um programa corporativo especificamente endereçando isso aí, e que, resumindo muito rapidamente, é sobre ensinar e dividir ferramentas de gestão que fazem muito parte do nosso cotidiano na Ambev com esse público que não tem. E assim, tivemos pilotos, já tivemos uma primeira turma, a gente sabe que botar gestão na mão dessa galera, que tem o principal, que é o tesão, que é a vontade de fazer acontecer, o resultado bomba. Então esse programa corporativo que chama VOA, surgiu muito desse insight. A gente já tinha relacionamento com certas ONGs, tanto ambientais, sociais, dentro do nosso cotidiano diário, né? A gente faz projetos ambientais em parceria com algumas ONGs, a gente apoia financeiramente algumas ONGs de cunho social, mas tinha esse incômodo, né? De falar, pô, os caras, eles têm um potencial imenso, eles fazem um trabalho muito nobre, mas a gente sentia que eles não estavam atingindo o pleno potencial. E com essa pequena ajuda que a gente dá, que é a ferramenta de gestão, que é a mentoria em muitos casos, dá para melhorar muito. Então é mais ou menos essa história de como a gente se relacionava, como a gente identificou essa oportunidade dentro das ONGs e os resultados fantásticos que estão acontecendo, né? A gente está na segunda turma do VOA, são mais ou menos aí 200 ONGs pelo Brasil inteiro recebendo esse tipo de ajuda e resultados muito legais, assim. Tem ONG que, por exemplo, depois de treinar um ano inteiro com a gente, no ano seguinte conseguiu, em 3 meses, fazer o resultado do ano anterior inteiro. E não são ferramentas de gestão muito avançadas, não é um conhecimento assim de MBA. É disciplina na rotina, estabelecer metas, papéis e funções, qual que é a pauta de uma reunião. Mas que, apesar de ser simples, é muito efetivo. Falta referência muitas vezes pra esses caras. Carreira, cara, é uma coisa que falta dentro de ONG, né? O cara entra, parece que todo mundo é meio que faz tudo, faz a mesma coisa. E o impacto é muito grande, né? Como tem muita gente super pouco assistida, o impacto é gigantesco. A gente fala bastante com o Edu Lira, né, do Gerando Falcões. O plano deles para 2020 é começar a assistir 100 favelas. Hoje eles têm 9, se eu não me engano. E isso representa 20% das favelas do Brasil e são 5 milhões de pessoas impactadas. Cara, é muita gente. É muita gente. Você pensar com uma iniciativa só, que é o Gerando Falcões, né? É super louvável essa força que a Ambev, o Gerando Falcões e as outras marcas que estão ativas nisso, elas dão, porque o impacto é gigantesco. E o quanto essas pessoas podem produzir, né, em cima, a partir do momento da capacitação feita, o quanto elas conseguem contribuir para chegar nesses outros X milhões de pessoas ali, que né, é o caso que está acontecendo, o efeito multiplicador, né? O próprio Edu Lira, que você pegou de exemplo, ele tem um plano super ambicioso, um sonho grande de virar franquia, né? Então, tudo o que ele aprendeu, que ele está testando dentro das ONGs onde ele atua, padronizar para chegar em um lugar que não tenha
esse conhecimento, essa estrutura e poder treinar um cara, né? Para ser o próximo Edu Lyra e ter vários Edus aí pelo Brasil tendo um impacto gigantesco. Indo mais para a parte prática, assim, tentando ajudar um pouco do que o empreendedor que está nos escutando, normalmente é um tema também que gera muita dúvida e falta referência. O cara que está começando um negócio, você acha que ele já precisa ter lá uma agenda de sustentabilidade de alguma forma? Pequenas coisas, ou posicionamentos, ou é uma coisa para empresa grande mesmo, que vai gerar um impacto, que tem estrutura, que consegue criar uma área? Na verdade, eu digo que todo mundo tem que ter sustentabilidade, muito porque quando a gente fala de sustentabilidade, a primeira coisa que normalmente vem à cabeça é abraçar panda, né, cuidar de árvore. Salvar o oceano. E certamente é um aspecto da sustentabilidade, é um aspecto super importante, mas sustentabilidade para mim é a permanência, a continuidade no nível sustentável do seu próprio negócio, né? Então, é para todo mundo sim, todo mundo deveria estar preocupado com eu produzindo dessa forma, vendendo dessa forma, trabalhando dessa forma, é algo que me permite estar aqui nos próximos anos gerando resultado ou não, né? E se a resposta for não importa muito sua visão sobre, eu quero abraçar árvore ou não, é muito sobre a sustentabilidade do seu próprio business. Para as grandes corporações fica muito mais claro que se você não tiver também essa preocupação mais ambiental e Social, etc., né? cara, seu business acaba, né? Talvez negócios menores consigam desviar um pouco mais desse assunto pelo tamanho, mas certamente não é pra gente grande. Tem até o efeito, né? Assim, uma grande corporação, ela tem o mesmo impacto do que várias pequenas somadas. Então, se essas pequenas não tiverem todas fazendo, teremos um impacto negativo proporcional, né? Cara, isso é muito, muito legal, a gente pensar nisso, pensar em sustentabilidade como um modelo de gestão mais, até antes da parte social, né? Fala, puta, não, é um modelo de gestão de sustentabilidade corporativa, seja lá o tamanho da sua corporação. E esse entendimento ele traz para um comportamento social. Por quê? Porque você fala, puta, não tem uma economia direta numa empresa como a Ambev, mas, porra, se o cara acha sei lá, um material novo, sustentável, mais barato, reciclável para produzir a latinha que vai gerar uma economia X, cara, o impacto, imagina, para o montante que produz uma Ambev, é um impacto gigantesco no resultado da companhia. Então, é interessante você pensar como um processo de gestão, né? Dentro de sustentabilidade com estratégia de negócio, né? Muitas vezes perguntam, tem que fazer parte? Quando faz parte? E eu acho que do momento zero que você tem uma estratégia de negócio efetiva, a sustentabilidade vai estar de alguma forma lá, porque é o que vai te permitir continuar crescendo, né? Então, no nosso caso, a gente super está preocupado com água, com empoderamento de conhecimento, acesso a linhas financeiras de agricultores. Você vai perguntar, mas é algo publicitário? Não, cerveja é feita de água, de malte de lúpulo, e se eu não tiver uma água de boa qualidade, disponível pelos próximos anos, se eu não cuidar para que os meus agricultores estejam produzindo de forma sustentável, eu vou ter insumos de pior qualidade se tiver, né? Então tá muito ligado à minha continuidade de negócio. Não necessariamente algo que você faz por, acho legal, é publicitário. Acho que quem já teve essa percepção de que sustentabilidade é o business, vai ser muito mais efetivo em aplicar isso aí e continuar bem pelos próximos anos. Sim, perfeito. E até a própria... eu vou fazer um outro lado aqui. Do lado de governança também tem uma cobrança, uma cobrança de mercado, de bolsa, que também tá colocando políticas para essas empresas, de fato, terem alguma atitude concreta em relação à sustentabilidade. Então, acho que isso é positivo também, por mais que esse seja uma parte mais prática e menos impacto, mas ajuda. No final das contas, é meio que se todo mundo puxar um pouco, vai ajudar. E aí um outro ponto... Só um pouquinho, mas se você junta com essa ideia de conceito de gestão antes até, você joga pro business, fala, beleza, eu tenho que fazer porque tem pressão de board, o caramba, mas eu trago para dentro do meu universo. Por quê? Porque eu preciso ter água limpa, eu preciso ter o campo
com bom solo para eu poder plantar e ter melhores produtos. Então faz sentido pro meu negócio, vira uma Sim, e passa a ser virtuoso. uma vertical estratégica, tem que participar de todos os assuntos da empresa. E ajuda a inovação, né? Porque o cara fala, puta, como é que eu vou tratar melhor a água, de repente nasce um produto novo, né? A gente falou um pouquinho agora do empreendedor, né? Como ele pode olhar para a sustentabilidade, aplicar isso no dia a dia. Mas do ponto de vista de grandes empresas, eu já também ouvi essa conversa com meus amigos e executivos que eu conheço, da dificuldade, muitas vezes, de implementar e não só... na verdade, a implementação até ela acontece, de criar um discurso, criar um posicionamento da empresa e tal. A dificuldade de manter isso no longo prazo. Acontece que, por ser uma área que muitas vezes não tem bem definido um plano, acaba que passa para um, para outro, ninguém quer assumir e fica lá quicando. Na Ambev, tu pegou essa área consolidada ou tu ajudou a consolidar? Como foi essa experiência? O que você acha importante? Eu acho que tem até, pegando um gancho aqui também, tem até a história do caminho sem volta, né, cara? Se a empresa não, enfim, pega pra fazer a bandeira ali, levantar essa bandeira e depois abandona 6 meses depois, e existem casos assim, é o feitiço contra o feiticeiro, né, cara? Então acho que é importante essa história de longo prazo aí, claro, dentro do teu business faz sentido, é importante pro terceiro ali, pra população e etc. Não, eu peguei a área bem estruturada, eu acho que os meus antecessores na função fizeram um trabalho muito legal e sempre muito apoiados pelos últimos CEOs que passaram, né? Então, não digo que é impossível fazer sustentabilidade sem o apoio da alta liderança, mas certamente é muito, muito mais fácil fazer com. Eu acho que assim, quando a gente pensa em sustentabilidade como um mindset transversal numa organização, que é algo super importante, vai acontecer, tá? Por bem ou por mal, talvez não na velocidade que a gente precise. E eu acredito muito nisso porque você pega as novas gerações. Na minha época, quero crer que eu não sou tão velho assim, mas não era não fazia parte da grade curricular, não se falava tanto. E agora todo mundo, dos estagiários, a galera que está saindo da faculdade, sabe muito do tema, quer saber mais, dá sugestão. Então, só num efeito natural dessa galera começar a ocupar postos maiores nas organizações, já é algo que já vem no DNA deles, né? Tem também aquele negócio que você falou dos investidores estarem cobrando, e algo que, para quem trabalha na minha área, é super positivo. Porque muitas vezes, se a alta liderança da própria organização ainda não se ligou, ou ainda está, né, reticente nesse movimento, os grandes fundos, principalmente os americanos e europeus, já se ligaram que tem que ter sustentabilidade, é business, é resultado. Então é quase que uma pressão do chefe deles em cima deles e que acelera muito esse processo. Quem eventualmente ficar parado um tempo, entender que não é responsabilidade, que não faz sentido atuar de forma mais sustentável, eu acho que o próprio mercado naturalmente vai eliminar, seja através de consumidores mais conscientes que vão se recusar a trocar com essas organizações, até efeitos da própria operação deles, né? Pô, de repente eu destruí um recurso que é importante para mim, não cuidei da forma adequada, não vai ter, né? Então acho que é muito nessa linha que eu tenho certeza de que cada vez mais vai fazer parte, muito embora eu acho que a gente deveria acelerar ainda mais. Tava olhando aqui alguns dados que eu acho legal falar, que é de uma pesquisa que tem 700 pesquisas, mas eu escolhi uma aqui. Que 42% dos consumidores no Brasil já se preocupam muito com práticas sustentáveis na hora de comprar. Mais da metade sempre, ou com frequência, prefere marcas famosas, mais da metade, mais de 50%, marcas famosas que cuidam do meio ambiente e se comunicam de alguma forma em relação a isso. 66% das pessoas abandonariam uma marca se elas estivessem envolvidas com algum tipo de trabalho escravo ou dano ao ambiente. Enfim, então a gente começa agora a ter, né, dados e dados de negócio que trazem esse assunto à tona, assim. Eu acho que como que é na tua pauta do dia a dia, assim, lá? Vocês olham, como é que é a comunicação da área de sustentabilidade com as áreas de negócios? Tem essa pauta de, olha aqui, isso aqui pode afetar ou não o business, sim? Já chegou nos números ou ainda tá mais na produção de fato, na construção? Eu acho que mais do que chegar na área de vendas, de inovação,
o bacana é que já parte deles. Então não é mais uma relação de cobrança que eu fico como guardião da sustentabilidade cobrando todo mundo que quer agir de outra forma. Muito pelo contrário, várias vezes a pessoa vem, pô, como é que eu faço isso de uma forma mais legal? O que você acha dessa ideia? Então já está muito presente na própria lógica de inovação, de vendas e tal. Isso é muito bacana. Esses dados que você mencionou certamente ajudam a gente a ter certeza que a gente está no caminho certo. Mas tem um ponto que eu achei interessante mencionar. Esses são dados, assim como, enfim, vários outros, tem dos Estados Unidos, tem Europa, que tratam de intenção, né? Então é o consumidor declarando o que ele acha, o que ele faria. Na prática, ainda tem um certo descolamento entre o que ele declara e o que ele faz, né? O que eu costumo dizer é quando você vai oferecer um novo produto, serviço, alguma coisa que é mais sustentável que a alternativa anterior, em geral você tem um trade-off, né? Então, um trade-off na forma de um preço talvez um pouquinho mais caro, uma embalagem que não vai ser 100% transparente, ou até um produto ou serviço que é um pouco menos conveniente. E esse mesmo consumidor que declara que ele está preocupado e que ele prefere, e eu não duvido disso, mas quando chega no momento de decidir, muitas vezes a sustentabilidade acaba sendo um fator terciário. Perde para conveniência. Então assim, eu queria sustentável, mas tá um pouquinho mais caro, não sei se eu quero. Ou não tá tão fácil na mão, né? É isso, então, de maneira nenhuma isso é uma desculpa nossa pra gente ficar... pra gente botar a culpa, entre aspas, no consumidor. É muito mais da gente entender que, apesar desses dados que você mencionou, de consumidor quer, etc., não é só sair lançando produtos e serviços sustentáveis, deixando de se preocupar com todos os atributos clássicos que sempre moveram o consumidor. Qualidade, o preço, inovação, estética. Então é quase que sustentabilidade entra como um quinto fator aí pra gente se preocupar também. Eu acho que dentro disso, como é que é a relação das marcas da Ambev com a tua área? Que eu imagino que deva ser ao mesmo tempo que tenha um processo de autoajuda ali, de um ajudar o outro, né, de retroalimentação, também deve ter um pouco de queda de braço, né? Eu quero, isso aí que você falou, eu quero ser sustentável, mas eu quero ter a embalagem clarinha. Eu quero ser sustentável, mas eu quero manter o preço. Como é que é essa relação? Como é que funciona o ecossistema da Ambev com relação às marcas e a tua área, com as demandas, enfim? A partir do momento que a quase totalidade das pessoas já entendeu que sustentabilidade não só é importante como continuidade do negócio, mas até para a área específica deles, que é o marketing, é importante para o consumidor, você vai gerar um residual positivo com o consumidor, tá todo mundo muito preocupado genuinamente em fazer isso acontecer. Eu acho que os embates, quando acontecem, é muito mais numa linha de o marketing, que não é uma área técnica em sustentabilidade, tem uma ideia, achei isso bacana, vamos fazer, e aí a gente tem que entrar e falar, olha, à primeira vista pode ser, mas se você for analisar isso não é tão legal, na verdade o efeito acaba sendo mais negativo, ou então, enfim, eu acho que acaba sendo muito mais um filtro de consistência do que eles estão propondo fazer. O marketing, no final, ele está muito preocupado com a comunicação, né? E aí cabe a nós assim, só garantir que eles não estão comunicando, fazendo nada, e que no final possa ser desconstruído, né? E que aí vai ser ruim tanto para aquele projeto, mas principalmente para a marca também. Mas a relação da tua área, principalmente com os departamentos de marketing de cada marca? Ou não? Tem com o financeiro ou com, sei lá, uma outra área? Quem que conversa com? É o diretor de marketing da Brahma que vai lá e conversa com você? Ou é o CEO, ou é o diretor financeiro? Qual que é a principal relação da tua área dentro da empresa? Cara, eu tenho a felicidade de trabalhar muito com todas as áreas e eu vou te explicar por quê, né? A gente já entendeu que sustentabilidade só funciona quando ela é transversal no negócio. Não adianta ter uma salinha com três gênios da sustentabilidade que seja, mas que só se falam entre eles. Você precisa garantir que todas as partes do negócio estejam com esse mindset. Então, marketing, como a gente já conversou, certamente é um dos maiores clientes que eu tenho lá dentro. A gente conversa muito, troca muita ideia. Mas até coisas do tipo logística. Virem falar, tô pensando em
reduzir a minha emissão de CO2. Então eles estão com um caminhão elétrico, que é muito bacana. Olha. Financeiro fala com a gente, fala também, né? Essa parte de reporte, principalmente para investidores, do que a gente está fazendo em sustentabilidade. É uma grande preocupação deles. RH, gente de gestão, também fala com a gente, porque a gente já percebeu que para recrutar novos talentos dessa nova geração, uma das coisas mais valorizadas é a atuação sustentável da companhia. Então eles vêm para perguntar, cara, o que vocês estão fazendo? Como é que a gente comunica? Dá para botar estagiário e trainee para fazer junto? Então, ou seja, Legal. é realmente uma interação com todas as áreas da companhia. Acho que tem a parte de produto aí, desenvolvimento de produto, né? Porque a AMA em específico, se eu não me engano, numa reportagem recente sua, foram em 2017, 2018, quase 12 milhões, pouco mais de 12 milhões de unidades vendidas de água AMA em plástico. E a gente sabe toda essa questão que tem em volta, né, desse estigma em torno do plástico, um dos maiores poluidores aí dos oceanos, enfim. E agora parece que tem uma mudança aí na AMA, né? Conta isso aí pra gente um pouquinho, que isso é muito legal. Para uma cervejaria, ter água de qualidade disponível, não só pra gente, mas para todo mundo, é uma das maiores prioridades que a gente tem. Então, há muito tempo a gente já tem ações focadas em água, desde coisas básicas como eficiência dentro da cervejaria, ter as melhores tecnologias de reuso e reaproveitamento de água, cuidado com as bacias hidrográficas onde a gente está situado, mas já há algum tempo existia um incômodo dentro da Ambev, que existem 30 a 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água. E, a gente como uma companhia que gera valor econômico com base na água, é no mínimo desconfortável você conviver com essa realidade. E a AMA, na verdade, foi uma solução que a gente pensou para endereçar esse problema, né? A AMA, para quem ainda não conhece, ela é uma água mineral vendida pela Ambev, onde 100% dos lucros é aplicado em projetos e obras que levam acesso à água para os brasileiros. Então, hoje a gente já tem mais ou menos 50 mil brasileiros que tiveram a vida radicalmente mudada por receberem acesso à água. Já são aí quase 4 milhões de reais de lucro arrecadado e que a gente está investindo em todas essas comunidades e projetos para levar água para mais gente ainda. Então, basicamente, essa é a ideia da AMA. Ela foi lançada numa garrafa de plástico. E a gente sabe que tem toda uma problematização desse tipo de material e que no mundo existe o uso irresponsável do plástico. Nessa linha, a gente está lançando também como uma alternativa a AMA em lata. E aí você vai falar, putz, mas é porque o alumínio é tão melhor do que o plástico? Não necessariamente, mas da maneira como a cadeia de reciclagem está estruturada no Brasil, ela é. Latinha, não sei se vocês já viram depois de grandes eventos de rua, carnaval, festas, ou até, enfim, não sobra latinha na rua. O catador pega tudo. O número oficial é 98% das latinhas são recicladas. 98%? 98%. Né? E por que isso acontece? Tem alguma mágica? Não, é uma cadeia de reciclagem do material que ela está bem estruturada. Então o catador sabe que ele consegue juntar 1 quilo de latinha, vender por R$35. A conta é mais ou menos que cada latinha é uma moeda de 5 centavos. Né? Tem toda uma cadeia de empresas que recebem esse material, processam, reciclam e que a conta fecha. Né? O plástico também poderia ter uma cadeia desse tipo. O que acontece é que hoje não está estruturada no Brasil. Então não tem incentivos do ponto de vista tributário para você fazer isso aí. Né? Muitas vezes a resina reciclada ela é mais cara do que a virgem. Não tem interesse das empresas que produzem plástico, não tem interesse dos intermediários, e que se você vai até o final da cadeia, o catador ou as cooperativas de reciclagem também não tem tanto interesse econômico. Estamos chegando a mais um final do nosso podcast. Li, obrigado, prazer ter você aqui com a gente. Valeu. Volte mais vezes, falaremos Continue muito mais fazendo coisas. bem. Continue fazendo bem. Com certeza. Sem olhar a quem. E espero que esse papo tenha sido inspirador para quem está nos ouvindo. Muito Boa, obrigado. Siga a gente nas redes sociais, @forasdesérie. Segue o Lee, fala aí, Lee, qual que é a tua rede social. No LinkedIn, Richard Lee,
Acho que no Brasil deve ser o único, mas se não, Richard Lee Ambev, você acha o meu perfil. Boa, boa, boa. Maravilha. E obrigado a Pod 360, nosso parceiro aqui nessa empreitada. Boa, valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau.